Primeiro, eu vou falar daquilo que contribui para a gente afastar de uma vez por todas a esse déficit do orçamento. Eu falei agora com o ministro Levi já preparou o texto. Não, Levi mesmo. Falei com o ministro Levi agora, ele preparou o texto, né? Já que é o texto do Senado, que vocês conhecem já, né? Isso está sendo agora encaminhado para a Casa Civil e vai sair um projeto de lei em caráter de urgência constitucional e que eu acredito que o governo deve mandar o mais tardar amanhã ou sexta-feira. Sobre o quê? Sobre a repatriação. Por quê? Porque a repatriação, o impacto que isso vai trazer no orçamento e nas contas públicas é muito importante. E a repatriação ela não termina nela própria, ou com essa repatriação de recursos de brasileiros no exterior. Ela dispara o processo do ICMS, que é o quê? Que é a unificação das alíquotas e que vai representar 70% de uma reforma tributária. Por quê? Que nós vamos conseguir chegar com esse projeto ao que o comércio eletrônico, inclusive, que é um projeto que eu apresentei, vai proporcionar, ou seja, você cobrar imposto no destino, que é o objetivo de todos os estados. Isso, do ponto de vista econômico, é muito importante. O senhor vai ser o relator desse projeto que o governo manda? Naturalmente, porque o texto eu fui o relator, então eu acho que é até natural que eu venha a ser aqui no Senado. Então isso demonstra o quê? O governo está trabalhando, o governo está preocupado, né, em resolver essa questão orçamentária, né? Independentemente aí de vozes dissonantes ou de divergências, o governo está empenhado. A presidenta Dilma vai apresentar uma proposta coerente que passa não só pela repatriação, que vocês vão ver o impacto vai ser relevante nas contas públicas, o ICMS também, né? Espera um pouco. E ao mesmo tempo, né, e nós falamos com o ministro Nelson também, né, que o governo está estudando, primeiro, uma avaliação o quê? Dos programas do governo. Sociais? Não, nos programas, não, existem vários programas no governo. É que a gente fala social, a gente fala em programa, todo mundo acha que é programa social. Tem vários programas. Tem o Minha Casa Minha Vida, mas tem um impacto extraordinário na economia em função da construção civil, do emprego, da renda, né? Você tem Pronatec, você tem Ciência Sem Fronteiras, você tem vários programas. O que o governo vai fazer? Primeiro ele vai olhar como é que estão esses programas, aquele que performa mais, aquele que performa menos. Eventualmente, em função dessa situação, talvez até delongar esses programas, quer dizer, implantar esses programas, gastar menos agora, até ajustar as contas, estabilizar as contas. Não, pera um pouco. Não, eu tô indo na sequência. Deixa eu colocar as coisas aqui mesmo. Então, o que eu quero dizer? O governo está fazendo uma avaliação dos seus principais programas. O governo agora, nessa comissão criada na Previdência, a Previdência, ano a ano, ela dá um déficit cada vez maior. Quer dizer, nós vamos conviver com o aumento de déficit da Previdência até quando? Nós vimos agora com o ministro Nelson Barbosa as contas da Previdência. Só a Previdência é 40% daquilo que compulsoriamente você tem que pagar, né? Aí depois você pega a folha, já dá 60%. Então, o governo tem muito pouco espaço. Então, nós precisamos algumas coisas que são de profundidade, que são estruturais, o governo vai fazer a lição de casa para ajustar. Agora, é evidente que muitas propostas, elas eventualmente não têm efeito imediato. Vocês sabem muito bem, vocês são experientes. Uma proposta, por exemplo, de previdência, que pode eventualmente até discutir idade mínima, né? Uma proposta como essa, ela não impacta daqui a 2 semanas, 4 semanas, 5 semanas, né? Ela vai impactar no longo prazo. Então, claro que aí o governo, o que ele está preocupado? Com essa transição. Ou seja, o governo tem que estabelecer alguma coisa, se esse for o entendimento em função dessa reavaliação, o governo tem que estabelecer alguma coisa para acrescentar receita.
que pode ser eventualmente uma contribuição, que pode ser eventualmente algum ajuste em alíquotas de impostos já existentes, mas com caráter transitório, ou seja, simplesmente para que depois essas mudanças estruturais elas comecem a funcionar e aí estabilizem o orçamento. Senador. Mas com muita tranquilidade, sem ficar assim. É imposto de renda? Seria transitório? Não. Imposto de renda eu não quero nem falar, porque eu não sou autoridade nisso, eu não vou citar. Mas foi falado na reunião? Mas tem ambiente para aprovar. Não, pera. Por exemplo, um imposto provisório de Pera um pouco. sobre movimentação. Olha, nós temos, por exemplo, nós estamos discutindo com alguns segmentos. Aliás, eu falei ontem. Achei até que eu não fui mal ontem, em função das coisas que nós ouvimos aqui. Até que eu fui mais ou menos. Mas nós estamos discutindo com alguns segmentos para avaliar se a gente não pode eventualmente tributar alguns segmentos, né, sem efetivamente transferir isso para a sociedade como um todo, transmitir isso para o processo inflacionário. Então, nós estamos estudando várias alternativas. Então, alguns segmentos econômicos importantes a gente tem a intenção de discutir. Não, automotivo não. Financeiro, por exemplo. A presidenta Dilma está conversando com o empresariado também. Agora, né? como hoje? Não. Hoje, inclusive, ela está fazendo uma reunião com as empresas de construção civil, até para fazer esse ajuste do Minha Casa Minha Vida. Né? Ontem, por exemplo, eu ouvi aqui alguns falar, vão acabar com Minha Casa Minha Vida. Não vão, Minha Casa Minha Vida. Só para vocês terem uma ideia, aquilo que nós temos para entregar são 1,5 milhão de casas. Agora, se você ajustar o cronograma das obras, você acomoda esse cronograma num programa que é prioritário para o governo para atender essas necessidades orçamentárias. E agora é importante, que eu não podia deixar de destacar, e é absolutamente natural que eventualmente alguns programas sofram, ou alguns deles até parem, para a gente terminar o que está aí. Tem muita frente de obra que está com 70% já de execução, obra que pode ser concluída. Então, o natural o que é? É priorizar aquilo que já está em andamento. E aquilo que nós vamos fazer na frente, ou alonga, ou alguns programas a gente para mesmo. A transição dos impostos seria de quanto tempo? Um ano, 2 anos? Não. A intenção, nós estamos olhando o orçamento do ano que vem, né? Então, pelo menos o meu entendimento é eventualmente trabalhar numa transição curta. Isso tem que deixar muito claro. Agora, o Congresso só vai votar alguma coisa nesse sentido se vierem as ditas reformas estruturais, ou seja, aquelas propostas que vários governos não, inclusive os nossos, não fizeram, né, no momento adequado, e está chegando o momento de a gente olhar isso com muito cuidado e efetivamente produzir uma proposta discutida no Congresso, importante não só para agora, mas para o futuro do Brasil. O clima que é de resistência em força. Conseguiu provar o senador Renan que não há mais onde cortar. O senador Renan e o PMDB colocam a seguinte questão: só discutimos impostos se o governo cortar primeiro. O ministro conseguiu provar que não pode ser assim? Não, o ministro, muito pelo contrário, ele colocou uma posição muito sensata de olhar os programas de governo, fazer esses alongamentos, terminar aquilo que está em execução, ter aquilo que for possível, aquilo de novo que seria eventualmente lançado, dar uma segurada, dar uma delongada. Quer dizer, há espaço. No que se refere a recursos, aqueles recursos que a gente chama discricionários, o governo já fez a lição de casa antes e deve fazer a lição de casa agora, inclusive dentro de uma estruturação de Estado. Agora, se vocês perguntarem o que o ministro Nelson Barbosa disse, é que há espaço porque o governo está olhando os programas, está vendo onde é que ele pode ainda enxugar, e aquilo que for discricionário ou aquilo que for estrutura de Estado que puder reduzir, o governo ainda está trabalhando nisso para fazer mais uma contribuição no sentido de ajustar o orçamento. O que eu quero deixar claro para você é o seguinte: nós estamos seguros que nós vamos ajustar o orçamento de 2016 e ao longo desse próximo mês.